professora Tabita aqui para mais essa aula. Essa aqui é a nossa aula 17.1. Exatamente, nós estamos aqui na unidade 1 e a gente vem conduzindo aí todo esse aprendizado, falando aí de várias estruturas que estão internas à célula, de vários fenômenos que estão acontecendo e que mantêm essa unidade morfofisiológica em ação, né? E na aula de hoje, galera, não seria diferente. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre proteínas e ácidos nucleicos. Joga aí para mim na tela, diretor, aula 17.1, componentes orgânicos da célula. E essa é a nossa parte 3, tudo bem? Então a gente fragmentou essas aulas justamente para que vocês tenham um apanhado geral, mas que seja assim, a cada aula, né, moderadamente um assunto, para que não fique tão pesado. Porque, de fato, quando a gente fala de componentes orgânicos, você tem que lembrar de todos aqueles que têm a estrutura, na sua estrutura molecular, a presença do carbono, né, e nessa aula vocês vão ver isso também. Só que cada uma dessas substâncias, elas têm uma finalidade, elas têm uma função no nosso organismo. E claro que há uma conexão entre eles, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as proteínas e os ácidos nucleicos. Galera, não é um assunto daqueles cabeludos, como vocês, alguns, né, aparecem aqui pra gente, com um pouquinho mais de tensão, né? Ai, professora, os ciclos de Krebs, os ciclos do ácido cítricos, meu Deus, pois é, mas calma que quando você começa a entender a função de cada uma delas, vai ficando mais claro, porque você vai associar isso na hora da prova, tá bom? Então, as proteínas, elas são essenciais para todos os organismos vivos, assim como os ácidos nucleicos. Mas a gente costuma dizer que os ácidos nucleicos, eles estão presentes dentro nas células eucarióticas, dentro da estrutura do núcleo, ou seja, envolvido pela carioteca, membrana nuclear, correto? E aí a gente começa então a falar aqui sobre as nossas proteínas, galera. Então, quando a gente fala de proteínas, a gente tem que lembrar que é um componente orgânico, tá bom? E ele está relacionado, certo, ao metabolismo de construção. Como assim, professor, metabolismo de construção? Vem aqui comigo. Ó, ao longo do nosso desenvolvimento, né, desde a nossa gestação, período embrionário, ao nascimento e o nosso desenvolvimento agora na parte externa, né, do ambiente materno, ou seja, fora do ambiente materno, você vai ter várias atividades físicas, químicas, né, que vão fazer parte do seu desenvolvimento. Agora imagine, para que nós saiamos daquele tamanhinho, né, bebezinho de colo, e alcancemos a estatura de indivíduo adulto, o que está acontecendo, né? O que internamente, como é que vai se dar isso? Então você vai ter várias multiplicações de células que vão permitir esse desenvolvimento, esse crescimento, esse estiramento, né, o alongamento do indivíduo. Só que para cada estrutura que vai sendo amadurecida, fortalecida de acordo com esse desenvolvimento, nós temos aquelas companheiras e as proteínas são justamente essas que vão auxiliar nessa construção, nesse desenvolvimento e no ritmo, ao longo do ritmo do nosso crescimento e desenvolvimento, tá? Quando a gente fala de crescimento, é também relacionado à estatura, mas também com toda a questão orgânica, né, das atividades que vêm em consequência, tá? Então, amadurecimento do sistema respiratório, o sistema digestório, os alimentos que você vai começando a digerir de forma diferenciada desde a sua infância até a fase adulta. Aí tem aquela seletividade, dependendo do organismo, alguns processos alérgicos. Então, tem tanta coisa envolvendo aí esse processo metabólico, mas as proteínas são aquelas parceiras, tá bom? Que vão acompanhar a gente ao longo desse desenvolvimento. Pode abrir para mim, diretor? Prontinho. Então, durante as fases de crescimento e desenvolvimento do indivíduo,
há um aumento extraordinário. Eu amo essa palavra. O extraordinário. Lembrei da musiquinha. O extraordinário número de células e que vão passar a exercer funções especializadas. Então, o processo de divisão celular mitótica vai aumentar esse número de células. E isso vai fazer com que eu tenha e me identifique nesse crescimento. Tudo bem? Só que essas células, elas têm suas especificações, tá? Para gerar cada tecido e cada órgão. Nós vamos ter aulas ao longo da biologia do primeiro ano, falando de cada um dos tecidos. Nós temos 4 tecidos importantes no nosso corpo. E aí a gente vai falar de cada um deles, tá bom? Calma com o teu coração. Então vamos lá, gente. As proteínas possuem um papel fundamental, não só no nosso crescimento, mas já que muitas delas dependem então desse papel estrutural, certo? Nas células, isto é, são componentes de membrana plasmática, das organelas dotadas da membrana, do citoesqueleto, dos cromossomos, etc. E para produzir mais células é preciso mais proteínas. Então, ao longo dessa multiplicação celular, eu vou estar produzindo essa substância orgânica ao longo de todo desse desenvolvimento, de todo esse crescimento, tá? Sem ela, gente, não há crescimento normal, certo? Então, sempre vão associar as proteínas como a molécula do nosso corpo, molécula orgânica do nosso corpo, em grande abundância, tá? Mas também que são importantes e fundamentais aí para esse desenvolvimento, perfeito? As proteínas são macromoléculas, isso quer dizer que elas são muito grandes, formadas por uma sucessão de moléculas menores, que são os aminoácidos, certo? Os aminoácidos. A maioria desses seres vivos, incluindo o homem, utiliza somente cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos para a construção de suas proteínas. E aqui ao lado a gente tem essa estrutura, tá, molecular dessa proteína. Com eles, cada ser vivo é capaz de produzir centenas de proteínas. Gente, algo fantástico aqui. Deixa eu vir pra cá. Ó, não tem como a gente falar da biologia sem perceber a grandiosidade, tá? O extraordinário mesmo da vida, como ela se inicia desde a sua concepção e a mágica que é esse desenvolvimento. Vocês imaginem só, presta atenção, de 20 não é uma quantidade muito grande. Se a gente falar de dinheiro, então você ganhou 20 reais aí para passar o fim de semana com seus colegas. Vai ser muita coisa? Você vai conseguir fazer muita coisa? Né? 20 tipos de aminoácidos vão gerar centenas de proteínas, gente. Centenas de proteínas. É conexão ou combinação, vocês vão ver isso. É combinação que não acaba mais. Olha que lindo. É uma mágica química que vai acontecendo, tá? E vai moldando, estruturando cada uma dessas células e tudo isso vai se passar ali, ó, dentro dessas unidades celulares, dentro da nossa própria célula, né? Então, nesses arranjos ou nessas combinações, e quando você estuda lá em matemática, você faz as análises combinatórias, enfim. Então, nessas combinações, a gente vai já ver, é que nós vamos gerando essas infinidades e cada proteína vai ter um local, uma ação, uma estrutura específica que vai estar compondo aí dentro do nosso corpo, tá bom? Joga lá, prontinho. Então, o que é, na verdade, o que compõe então essa molécula química, gente? Ó, cada aminoácido
é diferente do outro, tá? Deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa. Pronto. Cada aminoácido é diferente do outro. No entanto, todos possuem alguns componentes comuns, tá? Quais componentes comuns são esses, prof? É justamente o que a gente está mostrando aqui. Deixa eu mudar minha canetinha de novo. Ó, todos esses aminoácidos vão apresentar um grupo amina, tá? Um grupo carboxila e esses, né, um hidrogênio e um radical. Presta atenção. E eles vão estar ligados aqui, ó, ao carbono, porque se a gente está falando de molécula orgânica, é óbvio que tem que ter carbono e é óbvio que tem que ter hidrogênio. Não tem como, tá, galera? Toda molécula química que tiver carbono e hidrogênio a gente tá falando aí de uma molécula orgânica. Então tá aqui presente porque a gente tá falando de proteína, que é essa molécula orgânica. Então o carbono, ele faz 4 ligações químicas, tá bom? Então a gente tem aí uma ligação feita com hidrogênio, uma ligação feita com radical livre, que pode parecer qualquer outra molécula que vai se ligar aí esse aminoácido. Nós temos um grupo amina, NH2, e um grupo carboxila. O OH sempre vai identificar essa carboxila, isso vocês viram lá na química, tudo bem? Então, apesar de ter diferentes tipos, mas eles vão ter essa estrutura aí, tá bom? Todo aminoácido possui um átomo de carbono ao qual estão ligados, então, como a gente falou, ao grupo carboxila, ao grupo amina e a um hidrogênio. Perfeito? A quarta ligação é a porção variável. Então, presta atenção. Todos eles... Deixa eu ver se eu coloquei. Todos eles vão ter essas três ligações aqui, tá? Hidrogênio, carboxila e amina. Mas o R, que é o radical, ele é variável, representada por R, e pode ser ocupada por um outro hidrogênio, ou por um metil, ou por qualquer outro radical que importar aí para que essa reação química desse aminoácido ocorra. Tudo bem? E como a gente falou, a gente tem 20 tipos de aminoácidos, tudo bem? Só que esses 20 aminoácidos, eles são classificados em essenciais e os naturais. Tudo bem? Então marca aí no seu caderninho. As proteínas, elas são constituídas por aminoácidos. Os aminoácidos são diferentes, mas eles têm essas 4 ligações. 3 vão aparecer em todos os outros aminoácidos, sendo que o radical livre ele vai ser variável aí. É o único que é variável nessa reação química, tá bom? Nessas ligações químicas. E que esses 20 aminoácidos, eles se classificam em os essenciais e aqueles que são os naturais. Então, todos os seres vivos, galera, produzem proteínas. Precisa, porque eles são a molécula de construção. Então tem que ter. No entanto, nem todos produzem os 20 aminoácidos necessários para a nossa construção dessas moléculas orgânicas que são as proteínas. Então, apesar de termos esses 20, mas nem todos nós conseguimos produzir. O homem, o ser humano, por exemplo, é capaz de sintetizar no nosso fígado, no órgão de grande extensão, né, apenas 11 dos 20 tipos de aminoácidos. Tudo bem? Então, o órgão aqui que aparece como chave dessa manutenção de pelo menos 11 desses 20 é justamente o fígado, que vai estar sintetizando, metabolizando esses aminoácidos que vão constituir essas proteínas. Tudo bem? Então, vamos conhecê-los. Esses 11 aminoácidos são considerados de naturais para a nossa espécie. Quem são, prof? Ácido glutâmico, olha aí, ácido glutâmico, a arginina, a alanina, a prolina, a tiroxina, tá? O ácido aspartico, deixa eu colocar logo aqui. É uns nomes lindos, né? A alanina, já tá ali. A aspargina, pareceu com a arginina ali. Cisteína
A cisteína aparece muito ali nas medicações, né? Algumas medicações para poder ajudar na expectoração. Glicina, glutamina. Então, estes são os 11 aminoácidos que a gente chama de naturais, que são lá sintetizados, metabolizados lá no nosso fígado. Tudo bem? Os outros 9 tipos, que são não sintetizados, são chamados essenciais. Galera, nós não conseguimos produzi-los, porém, contudo, todavia, eles são essenciais. E eles devem ser obtidos de quem os produz, que são as plantas ou alguns animais. São eles, vamos lá? A histidina, fenilalanina, isoleucina e leucina, lisina. Professora, a senhora quer que a gente memorize esses nomes todos, esses 11 aí que apareceram anteriormente, que são aqueles naturais, e esses 9 essenciais? Não, obviamente que não. Mas você que precisa entender que nós produzimos algumas e que nós precisamos de outros, que esses outros vão vir de fonte externa, ou seja, adquiridos através da nossa alimentação, tá bom? Aí então, temos aí a lisina, metionina, treonina, triptofano e valina. Então vamos ver agora, tá? Dimensionalmente, como que é o arranjo dessa molécula orgânica. Olha lá. Então, nós vamos ter as proteínas sendo formadas por aminoácidos, isso nós já entendemos, correto? E esses aminoácidos têm aquelas 4 ligações químicas lá. Tudo bem? Perfeito. Só que esses aminoácidos, para compor essa proteína, eles vão ter que ter uma sequência, tá? E essa sequência, ela é determinada geneticamente. Então, há uma coordenação, direcionamento proveniente de estruturas que estão ali envolvidas no material genético, tá? E aí que vão determinar qual é essa sequência. Se vai ser a germina, se vai ser a tiroxina, se vai ser a glicinina, se vai ser a lisina, se vai ser a valina. Quem é que vem para a vez? Tudo bem? Então, ela apresenta vários aminoácidos unidos por meio das ligações peptídicas. Então, outro ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui, ó. Quando a gente fala de ligações, deixa eu pegar a canetinha. Quando a gente fala de ligações peptídicas, eu tenho que direcioná-las e entender que elas se tratam dessas proteínas, ou seja, das ligações entre os aminoácidos que constituem as proteínas. Tudo bem? Então, a gente tem aqui uma imagem ilustrando a estrutura primária dessa proteína. E essa sequência, eles estão aqui, ó, todos ligados. A lógica que aqui a gente colocou, né? Vou compactou aqui, mas elas estão nessa sequência, um do ladinho do outro. Cada um desses aminoácidos formando, então, uma determinada proteína que vai ter uma ação específica dentro do nosso organismo. Tudo bem? Estrutura primária. Ocorre, porém, que o papel biológico, olha outra lindeza que a gente tem na biologia, é a forma, a sequência natural, linear, sequência, uma fileira de aminoácidos, tudo bem? Estrutura primária. Só que biologicamente ela vai ter uma ação, essa proteína vai ter uma ação em determinado lugar. E vem aqui comigo, ó. Essa proteína, ela pode estar em um ambiente com uma temperatura maior, ela pode estar presente, mergulhada em uma substância ácida. Então, dependendo do local onde ela esteja, o papel biológico dela vai exigir uma conformação diferenciada. Então, entenda isso. Ah, professora, a sequência, né? É linear ali um aminoácido formando aquela cadeia grande, uma macromolécula. São grandes, extensas, tá bom? Só que onde elas vão atuar, dependendo do ambiente, não tem aquela história que quando a gente muda de acordo com o ambiente? Tem. Você é uma pessoa aí no meio dos seus coleguinhas e você é uma outra pessoa. Não que eu tô dizendo que você tem duas caras, entenda.
a gente muda a postura. A gente tem alguns lugares que exigem mais formalidade, outros que a gente fica mais relaxado, outros que a gente pode ser assim, né, diferente, tá? Então, dependendo do grupo em que você esteja, você vai ter um tipo de conversa, você vai ter um tipo de ação, um tipo de comportamento normal, ser humano. E aí, assim, a gente também relaciona com as proteínas. Então, de acordo com o ambiente que elas estejam, elas vão apresentar uma conformação diferenciada para atender a necessidade da atuação dela naquele momento, naquele local. Tudo bem? Pode abrir para mim, diretor? Então, o papel biológico que da maioria das proteínas depende de uma forma espacial muito mais elaborada, certo? Por exemplo, aqui nessa ilustração eu tenho aqui uma hemoglobina. E qual é a função da nossa hemoglobina? Juntamente com o ferro, né? Ela vai transportar o gás oxigênio, não é verdade? Ele é importante? Claro que é. Ele é importante para várias outras estruturas do nosso corpo. Então, ele precisa ser distribuído através do sangue, que vai estar lá preso ali as nossas hemácias, não é verdade? Então, olha a conformação que ela tem. Saiu dessa aqui, ó, que era a fileirinha, e aí ela vai sofrendo um arranjo e vai recebendo um modelamento. E aqui a gente vai ter, ó, 4 estruturas que vão compor uma única molécula, que é a proteína chamada hemoglobina. Tá bom? Então, assim, o fio fundamental é capaz de se enrolar sobre si mesma, resultando de um filamento espiralado que conduz à estrutura secundária. Então, a gente está falando da estrutura secundária aqui, ó. Tá? Estrutura secundária. Então, ela, dessa fileirinha, deixa eu mudar a canetinha. Dessa fileirinha, ela vai se enrolando, formando a secundária. Tudo bem? Mantida estável por ligações que surgem entre os aminoácidos. Que ligações são essas? Ligações peptídicas. Perfeito? Novos dobramentos da espiral conduzem a uma nova forma globosa, mantida estável graças às novas ligações que ocorrem entre esses aminoácidos. Então, essas ligações elas precisam ser bem fortes para permitir todo esse reordenamento desta molécula com os seus aminoácidos ligados por eles, tá bom? E aí você vai formando essa nova forma mais globosa, que é justamente a estrutura terciária, tá bom? Outro exemplo. Então, aqui a gente tem uma imagem. Deixa eu ver, faltou um negócio aqui. Ó, tá. Pera. Isso. Pensei que tava assim. Ó, então, a partir dessas estruturas terciárias globosas, elas vão se unindo, originando uma nova forma espacial mais complexa, que é a que a gente deu o exemplo ali, que são as hemoglobinas, tá bom? Que determinam o papel bioquímico dessa proteína. Essa nova forma é chamada de quaternária. Então, aqui você tem a forma primária, forma secundária, forma terciária e a forma quaternária. Tudo bem? Que é uma conformação, é uma junção dessa terciária aqui. A quaternária é uma junção dessa terciária que vai formando como se fossem os novelozinhos, né? Então, nós temos essas 3 conformações distintas que vão estar presentes nas proteínas em seus diferentes ambientes dentro do nosso corpo. Outro exemplo aqui é, para a gente conseguir entender melhor, por exemplo, num fio telefônico, vocês nem lembram mais o que é isso, né, gente? Mas a gente tinha esse telefone, que era de fio, tá? Conectado com uma que a gente ia discando os números, fazendo um barulho danado. Não tinha como ninguém na sala, na casa, não saber que você estava usando o telefone, né? Devido a esse barulho. Mas esse aqui era um telefone antigo, mas é só para você tentar identificar. Essa parte lisa era a estrutura primária, a sequência dos aminoácidos. Aí quando ele começa a se enrolar, você tem a estrutura secundária. Aí você tem uma
duas, aí você tem a estrutura terciária, que ela se vai, esse fio enroladinho da formação secundária, ele se novela, vai se novelando, formando a estrutura terciária. E por último, a estrutura quaternária, que vai ser vários desses terciários aqui enroladinhos, tudo bem? Ok, galera, agora a gente já, sem perder muito tempo, vamos passar para os ácidos nucleicos. E aí a gente vai entender que, na verdade, essa aula a gente não vai fazer essa junção, mas esses ácidos nucleicos são importantíssimos para a formação das nossas proteínas, tá bom? Então, o que são os ácidos nucleicos? Bom, os ácidos nucleicos já estão dizendo que eles estão presentes ali no núcleo, né? Então, nós temos aqui personagens muito importantes, pessoas curiosas, tá? A ciência ela é construída por pessoas desse nível, curiosos e que não desistem nas primeiras falhas, né? Ah, fracassei uma vez, eu vou tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo e pronto. E vou persistir, porque se eu acredito que uma coisa vai acontecer ou é desse jeito, eu tenho que provar ou tenho que dizer assim, não, realmente não é desse jeito, era do outro, mas eu vou descobrir esse outro, tá? Então, olha só. A partir do século XIX, iniciaram-se as suspeitas de que os ácidos nucleicos eram os responsáveis diretos por tudo o que acontecia em uma célula. E aí, em 1953, James Watson e Francis Crick propuseram um modelo que procurava esclarecer a estrutura, porque até então não tinha. Como é que esses elementos que estão presentes no núcleo tem a sua organização. O que é de verdade composto, de que é composto esse material genético, né? E os princípios de funcionamento dessas substâncias. Então, os ácidos nucleicos, eles são moléculas gigantes, também macromoléculas como as proteínas, formadas por unidades monoméricas, conhecidas como nucleotídeos. Então, eu quero que você preste bastante atenção aqui, tá? Apesar da gente ter dividido que nessa aula proteínas e ácidos nucleicos, a gente tem alguns nomes que vocês precisam estar gravando aí para vocês não se confundirem, tá? Então, as proteínas, elas são macromoléculas também, tem carbono, ok, e elas são constituídas por uma sequência de aminoácidos, ok? E esses aminoácidos constituídos lá por carbono com aquelas 4 ligações, grupo amina, grupo carboxila, hidrogênio e um radical, perfeito? Aqui nós também temos macromoléculas, só que elas são constituídas por moléculas menorzinhas, chamadas de nucleotídeos. Então, nucleotídeos vai estar relacionado aos ácidos nucleicos e aminoácidos relacionados às estruturas menores que compõem as nossas proteínas. Ok? Anotou aí? Então tá. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por 3 partes. 3 partes. Quais são elas, né? Vamos lá. Primeiro, nós temos um açúcar, tá? Que é uma pentose. O que é uma pentose? Monossacarídeos com 5 átomos de carbono. A gente vai ter várias variações aí. Eu acredito que a gente já passou pelos carboidratos, eu não lembro aqui. Foi nas aulas anteriores, vocês ainda vão ver. Mas a gente tem os aminoácidos, os carboidratos, tá bom? Que tem as suas diferentes, as hexoses, pentoses e aí vai, tá bom? Os monossacarídeos, né? Só que aqui eles são constituídos por um grupo de açúcar chamado de pentose, ou seja, eles têm 5 átomos de carbono. Um radical fosfato, tá? Derivado da molécula do ácido. Uma base nitrogenada. E essas bases nitrogenadas, eu pensei que fosse colocar aqui, mas não tem. Vamos lá dar uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é a estrutura, tá? Design desse aminoácido. Esse é o nucleotídeo, tá bom? Então, cada estrutura dessa macromolécula de ácidos nucleicos é constituída por esses nucleotídeos. Então, você tem a pentose, o açúcar. Você tem uma base nitrogenada e essas bases nitrogenadas, a gente tem que lembrar vocês que elas são adenina, guanina, citosina
timina quando a gente está falando de DNA, tá? E essa timina, ela é substituída por uracila quando a gente fala de RNA. Isso vocês vão ver mais tarde. Tudo bem? Então, a gente tem uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. Essa é a chave aqui da conexão que vai constituir os nucleotídeos. De seus 3 componentes, o açúcar, o radical fosfato e a base nitrogenados, apenas o radical fosfato ele não vai variar, tá? Não varia nesse nucleotídeo, perfeito? Os açúcares e as bases, deixa eu mudar novamente, isso aqui é importante você marcar aí. Os açúcares, ou seja, essa pentose e as bases nitrogenadas que nós mostramos para vocês ainda há pouco, tá? Adenina, guanina, citosina, timina, elas são variadas ou variáveis, perfeito? Então, a gente tem aqui a ilustração da desoxirribose e da ribose. Pelo amor de Deus, professor, agora complicou. Muito calmo, muito tranquilo. Ó, o que ele falou ali naquele enunciado do slide anterior? O grupo fosfato não vai mudar para as 2 bases nitrogenadas. Quais são as 2 bases? Perdão. A gente está falando de... Deixa eu mudar aqui. Pronto. Os ácidos nucleicos são DNA e o RNA. Tudo bem? Então, há uma desoxirribose e uma ribose. Quando a gente fala de desoxirribose, a gente está falando justamente do DNA. Ele tem aqui, se vocês olharem, tá, a junção ou as ligações químicas feitas entre os carbonos desse elemento, você vai identificar todos os carbonos e você vai identificar uma base nitrogenada que a gente falou para vocês que elas são variáveis, né? Aqui você tem o RNA, tá? Que é formado pela ribose. Então, o açúcar presente no RNA é a ribose e o RNA é composto pela desoxirribose, que é a ausência aí desse oxigênio no caso do DNA. Então, ele vai ficar só com desoxirribose, a ausência desse oxigênio, tá bom? E aí, no RNA, você tem a formação do OH aqui, vai formar a ribose como um todo. Tudo bem? Então, só o que não vai mudar é o fosfato, porque o açúcar muda e também a base nitrogenada, como eu falei para vocês. No DNA, você tem a timina e no RNA, você tem a uracila, que vai mudar. Certo? Marcou aí? Identificou? Perfeito. E aí, a gente tem, então, as bases nitrogenadas. Olha só, a adenina, ela tem um grupo com 2 anéis benzênicos, que a gente chama, né? Tá? Que é a que vai constituir essa base nitrogenada. Então, a adenina é uma base nitrogenada. Aí, você tem o roxinho aqui, que é no caso, a ribose, tá bom? E aí você segue a citosina, que só tem um anel benzênico. Aí você tem a timina, tudo bem? E você tem a guanina. Então, adenina, citosina, timina e guanina. São as bases nitrogenadas que vão compor o nosso RNA. E o que é legal e interessante dizer, que a adenina e a guanina, elas têm os 2 anéis. E a citosina e a timina só tem um anel benzênico, ou seja, envolto aí pelo carbono. Tudo bem? E aí, essas bases nitrogenadas, com as suas ligações, elas vão formando, através das 2 hélices do material genético do DNA, tá? As 2 hélices do DNA, vão fazendo esse arranjo, essa conformação aí, como se fosse uma escada. Então, é espiralada, né? Então, elas vão sendo contorcidas e vão formando essa estrutura que nós conhecemos muito bem quando a gente fala de DNA, tá bom?
Aqui a gente tem uma outra imagem mostrando essas duas moléculas de ácidos nucleicos. Então, o DNA com as duas fitas, perfeito? Aqui, as duas fitas. O RNA constituído por uma única fita. Única fita. O que vai diferenciar também? A gente já viu que o RNA, ribose, DNA, desoxirribose. E olha só aqui, ó, ele é constituído pela citosina, o RNA, pela guanina, pela adenina e pela uracila, que não vai estar presente no DNA, porque ela vai ser timina. É a única variação, diferença entre as bases nitrogenadas desses dois ácidos nucleicos. Tudo bem, galera? Então, se a gente cobrar numa prova, né, essas diferenças do material genético, primeiro o açúcar, tá? Segundo, base nitrogenada. E terceiro, ou poderia ser o primeiro, que é o DNA vai ter dupla hélice, certo? E o RNA vai ter uma única fita. E isso, gente, é importante, vocês já vão conseguir entender ao longo, né, das nossas aulas, que essa conformação dessas duas moléculas, tá? De DNA e o do RNA, e a gente vai ver que o RNA ele vai ser um processo transcrito, né, ali um processo transcrito da fita do DNA, e aí ele vai ter todo um mecanismo genético, toda uma indução genética, obviamente, com as suas reações, ligações químicas para dar essa conformação. E o interessante, quando a gente falou lá nas proteínas, a gente falou assim, que as proteínas, de acordo com, presta atenção, de acordo com o local que elas vão estar presentes, elas vão ter uma conformação, não é verdade? E aqui no nosso caso, material genético, presta atenção, a fita de DNA, a fita de DNA de dupla hélice, tá? Ela vai em determinado momento formar a fita de RNA. RNA mensageiro, que vocês vão ver nas outras aulas, que eles têm 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Tudo bem? E esse RNA aqui com uma única fita, com a base nitrogenada uracila diferente lá do DNA, ele vai ser formado a partir do DNA. Vai ser traduzido. Ele se abre, essa fita aqui se abre do DNA e aí ele vai ser feito uma tradução para essa estrutura do RNA. E esse RNA é justamente a partir dele, junto com os ribossomos, unidades maiores e menores, vão estar produzindo quem? Elas que nós abrimos a nossa aula aqui, as nossas proteínas, pelo processo de tradução, tá? Então elas são traduzidas em proteínas. E aí vão agir diferentes partes do nosso corpo. Então, a gente tem duas moléculas orgânicas importantíssimas, com diferenças cruciais para o papel que elas vão desempenhar aí dentro do nosso organismo. Tudo bem, galera? Então a gente vai finalizando mais uma aula e a gente se encontra na nossa revisão, tá bom? Tchau, tchau!